O ar úmido de Alfama carregava o peso de 1000 saudades, e naquela noite de outono, quando o céu de Lisboa se rasgava em chuvas finas como lágrimas de saudade, Ana tropeçou nas pedras irregulares da calçada. Não era só o vinho tinto que a fizera vacilar, era o vazio que a corroía por dentro, um abismo aberto por uma carta de despedida que chegara de São Paulo como um fado cantado em voz baixa. Eu não posso mais, Ana. Encontrei alguém que me faz sentir viva. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ela se apoiava numa parede coberta de azulejos rachados, representando cenas de pescadores e dançarinas de fado, figuras eternas em seu sofrimento poético. Seus joelhos fraquejaram e ela deslizou para o chão, o vestido leve encharcado colando-se à pele, os cabelos castanhos grudados no rosto como algas num mar revolto. Porquê? Porque eu sempre me perco, murmurou para si mesma, a voz quebrada misturando-se ao gotejar da chuva nos becos estreitos. Alfama, com suas escadas íngremes e janelas de varandas cheias de roupas ao vento, parecia um labirinto vivo, conspirando para engoli-la inteira. Ela era uma turista perdida, sim, mas mais do que ruas desconhecidas, era o coração que atraía, guiando-a para abismos sem mapa. De repente, uma sombra se materializou no fim do beco, um vulto ágil como o vento do Tejo. Sofia parou, o chapéu de palha encharcado pingando sobre o casaco de lã poído, os olhos castanhos afiados como as curvas das colinas de Lisboa. Ela era filha de Alfama, nascida entre as cantoras de fado e os cheiros de bacalhau assado, uma guia local que conhecia cada escada escondida, cada mirador onde o sol se punha como um segredo partilhado. Mas naquela noite, ao ver a mulher encolhida contra a parede, algo se remexeu nela, não pena, mas um reconhecimento visceral, como se o destino tivesse tecido suas solidões em um novelo comum. Está tudo bem? Você parece. Afogada em mais do que chuva, disse Sofia, a voz rouca como as guitarras portuguesas, estendendo a mão com uma firmeza que não admitia recusa. Ana ergueu o rosto, os olhos verdes inchados de choro encontrando os dela, e por um instante, o tempo parou. O mundo se resumiu àquele toque, dedos calejados de quem escalava colinas diárias contra a pele macia de quem fugia de si mesma. Sofia puxou-a para cima com gentileza, mas sem hesitação, como se resgatasse um náufrago do Tejo. Venha, não é lugar para se lamentar sozinha. Eu sou Sofia. E você? Bem, parece uma alma que precisa de um fado para curar. Ana hesitou, mas o calor da mão de Sofia era um farol no nevoeiro. Elas subiram as escadas escorregadias, o som das botas de Sofia ecoando como um ritmo de morna, enquanto Ana tropeçava atrás, o coração acelerado não só pelo esforço. Chegaram a uma tasca escondida, um buraco no muro com lanternas de papel amareladas e mesas de madeira marcada por anos de conversas sussurradas. O ar cheirava a alho e azafrão e uma fadista idosa, com um lenço na cabeça e olhos de quem carregava o Atlântico nas pupilas, entoava estranha forma de vida, sua voz um lamento que cortava a alma. Sofia pediu 2 copos de ginginha, a cereja vermelha boiando como um coração partido, e empurrou um para Ana. Beba. É o remédio de Alfama para noites como esta. Conta-me, o que te trouxe para cá, além de mapas errados? Ana engoliu o licor doce amargo, sentindo queimar como uma confissão. Eu vim fugir. De um amor que acabou em São Paulo. Ela me deixou por alguém que a fazia sentir viva. E eu? Eu me sinto morta por dentro. As palavras saíram em português fluente, mas com sotaque brasileiro que dançava como samba em meio ao fado. Sofia assentiu, os lábios curvando-se num sorriso triste, os dedos traçando o padrão de um azulejo na parede, onde uma mulher olhava para o mar com olhos vazios. Eu sei o que é isso. Perdi minha Maria há 3 anos. Um acidente no Tejo, ela era pescadora, como a minha avó. O mar leva o que ama, mas deixa a solidão para trás. Eu guio turistas agora, mostro as ruas, os miradouros, os sabores. Mas à noite... navego mares que nenhum mapa explica. Seus olhos se encontraram novamente, e ali, sob a luz trêmula, algo floresceu, não pena mútua, mas uma ponte frágil sobre abismos compartilhados. A fadista terminou a canção e o aplauso foi tímido, como um suspiro coletivo. Sofia estendeu a mão mais uma vez. Deixe-me te mostrar a Alfama de verdade. Não as ruas turísticas, mas as que sussurram segredos.
Naquela noite, elas andaram por horas, a chuva cedendo um luar prateado que banhava as fachadas coloridas. Sofia apontava para as janelas onde velas tremulavam, contando histórias de amantes que se encontravam em varandas proibidas durante a ditadura de Salazar, quando o amor era crime sussurrado. Aqui, no Largo do Chafariz de Dentro, Amália Rodrigues cantava para curar corações partidos. O fado não é tristeza, Ana. É a coragem de sentir tudo. Ana ria pela primeira vez em semanas, o som leve como o tilintar de copos em uma romaria. Elas pararam no miradouro, o Tejo serpenteando abaixo como uma fita de prata, e Sofia tirou do bolso um violãozinho de viagem, dedilhando uma melodia suave, uma variação de Meu Amor, Meu Amor. Cante comigo, pediu, e Ana, hesitante, juntou sua voz rouca à dela, as notas entrelaçando-se como dedos. Pela primeira vez, a solidão de Ana não era um oceano solitário, mas um mar partilhado, navegável com a bússola de um olhar alheio. Os dias seguintes foram um redemoinho de descobertas, como se a Alfama conspirasse para uni-las. Ana estendeu sua estadia no pensionato modesto perto do castelo de São Jorge, trocando o voo de volta por mais tempo nas colinas. Sofia, com sua agenda de guias flexível, cancelou tours para mostrá-la os cantos escondidos, o mercado da Ribeira das Naus, onde peixes frescos brilhavam como joias do Atlântico, e elas compravam sardinhas grelhadas para comer em bancos de pedra, rindo de como o óleo escorria como lágrimas felizes. Na minha terra, comemos feijoada para curar a alma. Aqui é o marisco que faz o milagre, brincava Ana, limpando os dedos na saia florida. Sofia respondia com histórias de sua infância, como sua mãe, uma costureira de Alfama, bordava rendas inspiradas nos azulejos, sendo padrões de flores e âncoras que simbolizavam amarras do destino. Ela dizia que o amor é como o Tejo, calmo na superfície, mas com correntes profundas que te levam para onde não esperas. Elas subiam ao castelo ao amanhecer, quando o sol nascente pintava as muralhas de ouro, e sentavam-se nas ameias, pernas balançando no vazio, compartilhando silêncios que diziam mais que palavras. Ana contava de sua vida em São Paulo, o caos das avenidas, o carnaval que mascarava dores, o emprego em uma galeria de arte onde pintava telas de saudades brasileiras. Eu pinto o que sinto, mas nunca mostro. É como se o mundo não merecesse ver minhas tempestades. Sofia, por sua vez, revelava camadas de sua solidão. Após perder Maria, ela se fechara como uma ostra, guiando estranhos para preencher o vazio, mas nunca deixando ninguém entrar. Eu navego mapas para os outros, mas o meu está rasgado. Um dia, em uma procissão de Nossa Senhora da Saúde, com bandeiras bordadas e cantos gregorianos e quando pelas ruas, Sofia pegou a mão de Ana durante a multidão e o toque foi elétrico, um fio que ligava suas solidões em algo vivo, pulsante. Elas dançaram um pouco no Largo das Severas, ao som de viola e pandeiro, corpos próximos mas castos, o ritmo do fado beirando o coração. Mas o idílio de Alfama não era imune às sombras do mundo exterior. Uma tarde, enquanto caminhavam pela Baixa restaurada, com suas arcadas elegantes e bondes rangentes, o telefone de Ana vibrou como um presságio. Era Carla, a ex-amante, voz doce e manipuladora. Volta, amor. Foi um erro. Eu sinto sua falta. Ana congelou, o rosto pálido sob o sol de inverno, e Sofia, notando mudança, parou. O que foi? Um fantasma do passado? Ana hesitou, mas a honestidade que brotara entre elas impeliu. Ela quer que eu volte. Diz que foi um erro. Sofia sentiu uma pontada, não de ciúme ainda, mas de medo. O medo de ser o porto temporário, não o lar. E você? O que quer? A resposta veio baixa, eu quero ficar. Aqui, com você. Mas... e se for só fuga? Elas continuaram, mas o ar entre elas carregava agora uma tensão sutil, como o prelúdio de uma tempestade no Tejo. Aos poucos, a conexão aprofundava-se em águas perigosas. Sofia levou Ana à sua casa, um sobrado apertado em Alfama com paredes de azulejos desbotados e uma varanda minúscula de onde se via o rio. Lá prepararam um jantar simples, cataplana de marisco, o vapor subindo como orações e vinho verde que soltava as línguas. Sentadas à mesa de carvalho herdada da avó, Sofia confessou mais. Maria e eu nos conhecemos num fado. Ela cantava, eu ouvia.
Mas o mar é invejoso. Levou-a numa noite de neblina. Lágrimas escorreram e Ana, movida por um instinto protetor, limpou-as com o polegar, o gesto íntimo mas puro, como um bálsamo. Você não está sozinha agora. Eu vejo você, Sofia. Não como guia, mas como farol. Elas se abraçaram então, corpos se encaixando em um abraço que falava de curas lentas, de corações que aprendiam a bater em uníssono. Naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu de Lisboa, Ana sussurrou: "Obrigada por me encontrar quando eu mais precisava me perder." Os dias em Alfama transformaram-se em semanas, e o que começara como um resgate casual evoluiu para uma dança delicada de almas entrelaçadas. Ana, com seu caderno de esboços, começou a capturar a essência de Sofia, traços rápidos de carvão mostrando-a rindo com uma cesta de figos no mercado, ou pensativa contra uma parede de azulejos com motivos de galeões. "Você é como esses padrões antigos", disse Ana uma manhã, enquanto desenhavam no Jardim da Estrela, os pavões exibindo caudas iridescentes. Beleza escondida em camadas, esperando quem souber decifrar. Sofia corou um rubor que subia como o sol sobre as 7 colinas e retribuiu com um presente, um lenço de renda bordado à mão, inspirado nas histórias de sua mãe. Para te lembrar que, em Portugal, o amor se tece devagar, como o ponto de Biscay. Elas exploraram além de Alfama, mas sempre retornando ao coração pulsante do bairro. Um fim de semana, Sofia organizou uma visita a Sintra, com seus palácios de contos de fadas enredados em névoa. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um sonho romântico, elas subiram espirais de escadas, mãos roçando casualmente, corações acelerados pelo eco dos passos. "Aqui os reis amavam em segredo", murmurou Sofia, apontando para afrescos de ninfas e heróis. "Assim como nós, talvez." Ana parou, virando-se para encará-la, os olhos verdes faiscando com uma vulnerabilidade crua. "Não é segredo para mim. É real. Você me faz sentir vista, Sofia. Não como uma turista passageira, mas como casa." O beijo que se seguiu foi inevitável, mas casto, lábios roçando em uma promessa sussurrada, sob o dossel de folhas outonais, o ar perfumado de eucalipto e marzia. Não era paixão carnal, mas uma fusão de espíritos, como duas melodias de fado se harmonizando em uma canção única. De volta a Lisboa, a rotina de Alfama as envolvia como um abraço maternal. Elas frequentavam as casas de fado no Bairro Alto, onde vozes roucas narravam amores perdidos e encontrados. Uma noite, em Faia, uma das mais antigas, Sofia pediu a um guitarrista que tocasse a Imoraria e Ana, embriagada pelo vinho e pela emoção, juntou-se à fadista em um dueto improvisado. Sua voz brasileira, com toques de bossa nova, misturou-se ao lamento português, criando algo novo, um hibridismo cultural que fez a plateia aplaudir de pé. "Vocês duas são como o Tejo e o Amazonas se encontrando", comentou o dono da casa, um homem de bigode grisalho e olhos sábios. Fora dali, nas ruas íngremes, elas pararam para dançar um vira-lento, corpos girando ao som imaginário, risos e quando contra as paredes. Mas o paraíso tem suas rachaduras. O conflito irrompeu numa tarde chuvosa, quando Ana recebeu uma visita inesperada. Sua irmã mais nova, Marina, chegara de São Paulo para salvá-la da loucura. Marina, com seu pragmatismo de advogada e viés conservador herdado da família católica, desdenhou de Alfama ao vê-las juntas. "Ana, isso é uma fase? Sofia? Vocês mal se conhecem. E a Carla? Ela está arrependida, me pediu para te convencer a voltar. A família espera um casamento de verdade, não essa aventura europeia." As palavras caíram como granizo, e Ana, ferida, defendeu-se com fúria. "Isso é mais real do que qualquer coisa que eu tive com Carla. Sofia me entende, Marina. Ela vê a solidão que eu carrego como um marisco na concha." Sofia, que chegara com uma bandeja de pastéis de bacalhau quentes, ouviu tudo da porta, o rosto endurecendo como as pedras da calçada. "Eu não sou aventura, Ana. Mas se for para você, vá. Eu conheço solidão melhor que ninguém." A briga que se seguiu foi um vendaval emocional. Ana correu atrás de Sofia pelas escadas de Alfama, a chuva misturando-se às lágrimas.
Pare. Não é isso. Minha família. Eles não entendem. Mas eu entendo você. Eu te amo, Sofia, não como turista, mas como quem encontrou o Porto. Elas se confrontaram no mirador do Portas do Sol, o Tejo agitado abaixo refletindo tumulto interno. Sofia, voz trêmula, revelou sua própria ferida. Minha família também não entendeu Maria. Meu pai, um pescador devoto, disse que era pecado do mar. Eu me escondi por anos. Não quero ser o segredo de ninguém. O abraço que veio depois foi desesperado, corpos tremendo na chuva, promessas murmuradas contra o pescoço. Mas a semente da dúvida fora plantada e Ana começou a questionar: era amor ou mera cura temporária? Enquanto isso, a cultura de Lisboa tecia sua tapeçaria ao redor delas. Elas participaram da festa de Santo António em junho, embora o calendário as traísse, imaginemos um eco antecipado nas romarias de bairro. Sardinhas grelhadas nas ruas, manjerico nos bolsos com versos de amor popular e o ar festivo mascarando as tensões. Sofia dançava com Ana em círculos de varinas, mas seus olhos carregavam sombras. Em Portugal, as festas celebram a vida, mas o fado lembra a morte. Como nós, sussurrou ela. Ana, sentindo o abismo crescer, decidiu confrontar o passado. Ligou para Carla, terminando de vez, voz firme como o sino da Sé de Lisboa. Eu encontrei meu caminho. Adeus. Mas a vitória era agridoce. Sofia, ao saber, sorriu, mas o medo persistia. O clímax se aproximava como uma maré alta. Uma noite, durante um tour privado que Sofia guiava para um grupo de turistas brasileiros, ironia do destino, Ana viu Carla entre eles, sorrateira, convidada por Marina para surpreendê-la. Carla se aproximou, sussurrando promessas doces. Volte comigo, Ana. Isso aqui é ilusão. Eu te traí, sim, mas foi fraqueza. Sofia? Ela é só uma distração local. As palavras foram veneno, e Ana, abalada, confrontou Sofia ali mesmo, no pátio do Convento do Carmo, ruínas góticas testemunhando o drama. Ela está aqui. Diz que você é ilusão. E se ela tiver razão? Eu sou turista, afinal. Sofia, ferida até o osso, rebateu com lágrimas. Então vá. Navegue de volta ao seu mar conhecido. Eu fico com o meu silêncio. A multidão de turistas murmurava, mas para elas, o mundo se resumia àquele adeus rasgado. Ana fugiu para o Tejo, sentando-se nas pedras da ribeira, o rio lambendo suas dores como um consolo antigo. Horas depois, Sofia encontrou o rosto inchado de choro, mas determinação nos olhos. Eu pensei no que você disse. Solidão é um mar, sim. Mas juntas podemos navegar. Não como guia e turista, mas como iguais. Perdoa-me por duvidar. Elas se reconciliaram sob as estrelas, um beijo de perdão selando a ferida, puro e profundo como o fado de Amália. A reconciliação trouxe uma calmaria aparente, mas as correntes profundas do conflito ainda agitavam o leito. Ana, agora mais ancorada em Lisboa, começou a trabalhar remotamente em sua galeria, pintando uma série inspirada em Alfama, telas de azulejos partidos simbolizando corações remendados, figuras de mulheres entrelaçadas em danças de fado sob chuvas de pétalas de laranjeira. Sofia, orgulhosa, pendurou uma no sobrado, ao lado de uma foto desbotada de Maria, um gesto de aceitação que misturava passado e presente. Você honra as sombras, Ana. Isso é amor verdadeiro, disse ela, traçando os contornos da tela com dedos reverentes. Elas mergulharam mais fundo na tapeçaria cultural portuguesa. Um dia, Sofia levou Ana ao Museu do Azulejo, onde painéis centenários narravam histórias de navegações e amores proibidos. Veja aqui, apontou Sofia para um friso de 1750, retratando donzelas em janelas de Alfama, olhos longínquos para o horizonte. Elas esperavam amantes que o mar levava. Como eu esperei, sem saber. Ana apertou sua mão, sentindo o peso da herança. Em Portugal, o amor era entrelaçado à melancolia, à saudade que Fernando Pessoa eternizara como a presença do ausente.
Elas saíram dali para um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos de serpa e azeitonas de Alentejo, conversando sobre sonhos. Quero expor aqui, em Lisboa, confessou Ana. Mostrar como o Brasil e Portugal se beijam nas almas. Sofia sorriu, mas uma sombra cruzou seu rosto. E se o mundo não estiver pronto? Minha família. Eles ainda murmuram sobre Maria. O conflito familiar de Sofia irrompeu como uma onda inesperada. Seu irmão mais velho, João, um estivador no Porto do Tejo com mãos calejadas e fé católica rígida, apareceu na não sede no sobrado. Ele trouxera a mãe, Dona Rosa, uma viúva de olhos bondosos mas crenças inabaláveis, carregando uma travessa de arroz doce como ofrenda de paz ou armadilha. Filha, ouvi boatos. Essa estrangeira é mais que amiga? A voz de João era grave, e quando as homilias da Sé. Sofia, encurralada na cozinha minúscula, defendeu-se. É amor, pai. Como o seu com a mãe, mas nosso. Dona Rosa, com um lenço na cabeça e rosário no pulso, abençoou o ar. Deus ama todos, mas o pecado. O mar levou Maria por um motivo. As palavras foram punhais, e Ana, que entrara silenciosamente, sentiu o chão tremer. Eu não sou pecado. Eu sou luz para ela. João riu amargo, luz passageira, turista. Quando o sol brasileiro chamar, você some, deixando minha irmã no escuro. A discussão escalou para gritos que atravessaram as paredes finas de Alfama, vizinhos espiando das varandas como em uma ópera popular. Sofia, dividida entre lealdade sanguínea e coração, pediu que saíssem. Vão. Eu escolho meu caminho. Mas o dano estava feito. Naquela noite, sozinhas, ela desabou nos braços de Ana. Eles são minha âncora, mas te arrastam para baixo. Como navegar isso? Ana, com sabedoria de quem fugira de família similar, sussurrou: o amor não é prisão. É ponte. Deixe-os vir devagar, como o Tejo ao mar. Elas passaram a noite em vigília, bebendo chá de camomila e ouvindo gravações antigas da Amália, a voz da diva um bálsamo para almas feridas. Enquanto isso, o passado de Ana não descansava. Carla, rejeitada mas obstinada, enviou cartas, não digitais, mas manuscritas, postadas de São Paulo com selos de samba, chegando como fantasmas ao pensionato. Eu traí, mas aprendi. Volte, e eu juro fidelidade. Sofia é a ilusão de viagem. Ana as queimava na lareira do sobrado, cinzas voando pela varanda como confetes de carnaval invertido. Mas uma tarde, durante uma caminhada no Chiado, com suas livrarias históricas e estátuas de poetas, ela encontrou Marina novamente, a irmã insistindo: Carla está mudada. E você? Perdendo raízes por uma paixão europeia? Mamãe chora por você. A dúvida rastejou de volta e Ana, em segredo, escreveu a Sofia uma carta não enviada. E se eu for o mar que te leva, não o porto que te salva? O ponto de virada veio na véspera da feira de São Cristóvão, uma romaria local em Alfama com barracas de artesanato e cantos de marinheiros. Sofia, querendo reconectar com raízes, convidou a família, mas João recusou, enviando em vez uma mensagem dura: escolha, nós ou ela. Sofia, coração partido, confrontou Ana no mirador ao pôr do sol, o céu em chamas como um presságio. Eu te amo, mas sem família. Sou um navio sem âncora. Ana, lágrimas caindo, rebateu: e sem você, sou turista eterna na solidão. Não me faça escolher. A briga foi silenciosa, mas devastadora, olhares que diziam adeus antes das palavras. Sofia partiu para a romaria sozinha, deixando Ana com o eco de fados distantes. Ana, impulsionada pelo desespero, seguiu-a até a feira, onde lanternas penduradas iluminavam rostos suados e cheiros de churrasco de sardinhas. Lá, sob uma barraca de rendas, viu Sofia conversando com Dona Rosa, a mãe estendendo a mão em reconciliação hesitante. Mas João se interpôs, voz alta: ela é estrangeira, mãe. Vai nos abandonar como o mar abandonou Maria. Ana emergiu da multidão, voz firme: não abandono. Eu fico. E amo Sofia não apesar de vocês, mas com espaço para vocês.
O silêncio caiu, quebrado só pelo tilintar de moedas nas barracas. Dona Rosa, olhos úmidos, tocou o braço de Ana. Mostre-nos, filha. Mostre que é mais que passageira. Foi o primeiro passo, frágil como uma ponte de corda sobre o Tejo. Naquela noite, reconectadas, elas dançaram na feira, mãos unidas, o ritmo das castanholas simbolizando ritmos cardíacos sincronizados. Mas o verdadeiro teste ainda viria. A reconciliação familiar trouxe uma trégua tênue, como o sol após uma garoa lisboeta, mas as sombras do passado persistiam, tecendo intrigas sutis. Dona Rosa, agora mais aberta, convidava a Ana para tardes de chá no sobrado, ensinando-a a fazer bolos de amêndoa com receitas passadas de avó em avó, histórias de mulheres que bordavam destinos em rendas finas. Em Alfama, as mães guardam segredos como o Tejo guarda navios afundados, confidenciava ela, os olhos sábios refletindo azulejos. João, relutante, começava a ceder, convidando Sofia e Ana para um domingo de futebol no Estádio da Luz, onde o rugido da torcida benfiquista ecoava como um hino coletivo. Se te faz feliz, mana. Mas cuida dela, murmurou ele a Ana após um gol, uma bênção disfarçada de grunhido. Sofia e Ana floresciam nessa aceitação gradual. Elas planejavam uma viagem curta ao Algarve, sonhando com praias de falésias douradas onde o Atlântico sussurrava promessas de eternidade. Mas antes, Ana recebeu uma oferta tentadora. Sua galeria em São Paulo queria uma exposição solo em Lisboa, um ponto cultural que exigia meses de preparação e, inevitavelmente, uma decisão. É o sonho, disse ela a Sofia numa noite de varanda, o Tejo negro abaixo salpicado de luzes de barcos. Mas sem você, é vazio. Sofia, navegando sua própria tempestade interna, respondeu com um beijo na testa. Vá. Eu te espero. O amor português é feito de saudades. O conflito reacendeu-se através de uma traição inesperada. Marina, ainda aliada de Carla, vazou fotos de Ana e Sofia nas redes, não íntimas, mas ternas, abraços em miradouros, risos em tascas. O que era privado tornou-se escândalo em círculos familiares brasileiros, com tias devotas enviando mensagens de arrependimento e orações pela cura. Carla, oportunista, usou isso para uma campanha sutil, ligações para Ana, fingindo preocupação. Veja o que está causando. Volte e eu te protejo dessa exposição. Ana, assediada, desabou numa tarde chuvosa no Café Nicola, no Rocio, derramando chá e lágrimas sobre a mesa de mármore. Sofia encontrou lá, guiada por um pressentimento, e ouviu a confissão. Elas me fazem duvidar. E se nosso amor for só? Uma pausa na solidão? A dor de Sofia foi um abismo reaberto. Pausa. Eu dei meu coração, Ana. Como Maria deu ao mar. Ela saiu correndo pelas arcadas da Praça do Comércio, o vento do Tejo chicoteando seu rosto, deixando Ana com o peso da traição indireta, não de Sofia, mas do mundo que conspirava contra elas. Horas depois, Ana a procurou no sobrado, encontrando-a embalando fotos antigas, olhos vermelhos. Perdão. Não é pausa. É vida. Mas o medo. Ele trai. Elas choraram juntas, abraçadas no chão de azulejos frios, o choro um fado sem música, purificando as feridas. Para curar, elas mergulharam na alma de Portugal. Sofia levou Ana ao Festival de Fado de Alfama, um evento anual onde vozes emergentes cantavam heranças vivas. Sentadas em cadeiras de palha sob estrelas, ouviram uma jovem fadista entoar lágrima e Sofia sussurrou, ouça as palavras, choro porque te amo. É nossa história. Ana, tocada, compôs ali uma melodia mental, misturando fado com bossa, um hino privado de resiliência. Depois, caminharam pelo bairro iluminado por lanternas, parando em altares improvisados com flores para santos protetores de amores impossíveis. Em Portugal, até os deuses entendem traições, brincou Sofia, acendendo uma vela para Santo António, padroeiro dos namorados. Mas o clímax se avolumava. Carla, determinada, voou para Lisboa, confrontando Ana num café chique do Chiado. Eu sei de tudo. Sua família me mandou. Volte ou perca tudo, emprego, herança, raízes.
As palavras foram um ultimato, e Ana, dividida, pediu tempo. Ela contou a Sofia naquela noite, e a reação foi um furacão, traição. Você hesita por ela? Sofia, sentindo-se como o eco de Maria, amada mas insuficiente, empacotou uma mala simbólica. Vá para o seu mundo, Ana. Eu navego sozinha de novo. A porta bateu como um trovão e a Alfama, outrora lar, tornou-se labirinto de ecos vazios. Ana, devastada, vagou pelas ruas até o amanhecer, o Tejo testemunhando sua agonia. Ela percebeu então, Carla representava correntes, não liberdade, a traição era aceitar o medo, não o amor. Correu de volta ao sobrado, encontrando Sofia na varanda, mala aberta mas intocada, lágrimas secas no rosto. Eu escolho você. Nós. Contra o mundo. O abraço foi renascimento, selado com votos sussurrados. Naveguemos juntas, mares de solidão ou calmarias. Com a escolha feita, Ana enviou uma mensagem final a Carla. Fim. Encontre sua luz em outro lugar. O bloqueio foi definitivo, como erguer uma muralha de azulejos contra invasores. Sofia, aliviada mas marcada, propôs um pacto. Escrevamos nossa história, não como fado de perda, mas de conquista. Elas começaram um diário compartilhado, páginas alternadas com desenhos de Ana e versos de Sofia, crônicas de dias em Alfama, manhãs de café com pão de mafra quentinho, tardes de visitas a ermidas escondidas onde rezavam por uniões eternas. A família de Sofia evoluiu lentamente. Dona Rosa, tocada pela determinação de Ana, convidou-as para o Natal antecipado, um ensaio de tradições portuguesas. A mesa gemeu com rabanadas, bacalhau à brasa e filhós, o ar cheio de canções natalinas misturadas a fados suaves. João, com uma garrafa de Porto na mão, brindou, pela família que se escolhe. Bem-vinda, Ana. Foi um momento humanitário, onde o preconceito cedia a ternura cotidiana, provando que em Portugal, o coração vence o dogma como o vinho envelhece a amargura. Marina, confrontada por Ana via videochamada, rendeu-se. Você parece feliz. Isso é o que importa. Desculpa pelas intromissões. A ponte com o Brasil se reconstruiu, frágil mas viável, com promessas de visitas e exposições conjuntas. O romance delas amadureceu em camadas românticas. Elas alugaram um barquinho no Tejo ao entardecer, remando devagar enquanto o sol mergulhava, pintando o céu em tons de romã e âmbar. Aqui, Vasco da Gama partiu para descobrir mundos, disse Sofia, remo na mão. Nós descobrimos o nosso, um no outro. Ana, recostada, desenhou o perfil dela contra o horizonte, capturando a curva do queixo como uma onda gentil. Em terra, passeios pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde piqueniques com queijos e vinhos da Douro viravam confissões profundas. Sua solidão era meu mapa, admitiu Ana. Você me guiou para casa. Mas nem tudo era serenidade, o drama persistia em ecos. Uma noite, durante uma tempestade que fustigava Alfama, Sofia teve um pesadelo com Maria, acordando em prantos. E se eu te perder para o mar da vida? Ana, vela acesa ao lado da cama, cantou uma ninina brasileira misturada a fado, embalando-a até o sono voltar. Não perdemos. Transformamos. Foi um teste de resiliência, humanizando seu amor, não perfeito, mas autêntico, tecido de vulnerabilidades. O ápice cultural veio com a exposição de Ana na Galeria de Chiado. Título: Saudades partilhadas, telas de Alfama entrelaçadas a paisagens paulistanas, figuras de mulheres navegando rios internos. Sofia, nervosa, discursou na abertura. Esta artista não pinta lugares. Pinta almas. A minha incluída. A multidão, turistas, locais, família, aplaudiu e Dona Rosa, com lágrimas, sussurrou: é bênção. Carla, que ousara aparecer nas sombras, foi ignorada, sua traição reduzida a fantasma irrelevante. Após a vernissage, elas fugiram para o Algarve, como sonhado. Praias de areia branca em lagos, falésias esculpidas pelo vento, o Atlântico um manto azul onde mergulhavam nuas de alma, corpos respeitando limites de pureza.
Acampadas sob estrelas, contavam constelações portuguesas, a do velho, o carro, e juravam fidelidade. Casemo-nos aqui, sem papéis, só corações, propôs Sofia, anel de concha na mão de Ana. Sim. Eternamente turista em seu mar. De volta a Lisboa, a vida se assentou em ritmo de morna. Ana mudou-se para o sobrado, transformando um quarto em ateliê. Elas guiavam tours juntas agora, Sofia com mapas, Ana com arte, atraindo casais como elas, amores não convencionais. O humanismo florescia, voluntariavam em abrigos para mulheres LGBTQ, compartilhando histórias de superação, inspirando saudades transformadas em forças. O tempo em Alfama, como o Tejo, fluía inexorável, levando folhas secas de outono e trazendo brotos de primavera, mas as marés emocionais de Sofia e Ana testavam a resiliência de seu laço. Uma manhã de maio, com jasmins florescendo nas varandas e o cheiro de broa de milho pairando no ar, Sofia recebeu uma carta oficial, uma herança de Maria, um pequeno barco de pesca ancorado no cais de Cais do Sodré, deixado em testamento tardio. Era dela. Agora, nosso, disse ela a Ana, voz embargada. Juntas, restauraram-no, mãos sujas de tinta verniz, risos misturados a memórias. O batismo foi poético, soldado navegante, lançado no Tejo com uma garrafa de vinho do Porto quebrada na proa, simbolizando liberação. Mas a traição final veio não de fora, mas de dentro, um eco de dúvidas internas. Ana, imersa na fama crescente da exposição, recebeu convites para palestras no Brasil, incluindo uma em São Paulo que coincidia com o aniversário de Dona Rosa. Vá, incentivou Sofia. Mostre nosso amor lá. Ana partiu, coração leve, mas o isolamento da viagem reacendeu fantasmas, noites em hotéis impessoais, olhares curiosos em eventos, sussurros daquela lésbica europeia. Carla, sempre à espreita, apareceu num coquetel, veneno disfarçado de vinho. Sofia te prende em Alfama. Volte para a vida real, comigo, se quiser. Não foi tentação, mas semente de dúvida. Ana ligou para Sofia, voz trêmula, e se eu for egoísta, ficando? Você merece mais que uma parceira dividida. A discussão via telefone foi um furacão transatlântico. Sofia, sozinha no sobrado, sentiu o pânico de abandono. Você hesita de novo? Como com a família? Ana rebateu. É medo de te machucar, não dúvida. O silêncio que se seguiu foi pior que gritos, um vazio como o mar após uma tormenta. Ana cancelou o resto da viagem, voando de volta num avião que parecia um navio à deriva. Chegando a Lisboa ao amanhecer, encontrou Sofia no miradouro, olhos fixos no Tejo, rosto esculpido pela dor. Eu pensei que você não voltaria, confessou Sofia. Ana ajoelhou-se, pegando suas mãos, meu porto é você. As dúvidas são ondas, mas nosso amor é o leito rochoso. O perdão veio em lágrimas compartilhadas, um abraço que reconectava fibras rompidas. Para selar a cura, elas arparam no soldado navegante até Belém, ancorando perto da torre, monumento a explorações passadas. Lá, sob o mosteiro dos Jerónimos, com seus claustros de pedra contando histórias de navegadores e saudades, elas renovaram votos. Prometo navegar seus mares, não são mapas, jurou Ana. Sofia, sorrindo pela primeira vez em dias, e eu, guiar sua solidão para a luz. O piquenique foi simples, empadas de Belém quentes, compradas na confeitaria original, devoradas ao som de gaivotas. O humanismo da jornada culminou numa iniciativa conjunta, um workshop de arte e fado para mulheres marginalizadas, em Alfama. Ana ensinava desenho inspirado em azulejos, Sofia facilitava círculos de compartilhamento de histórias, vozes e quando como coros de fadistas. Uma participante, uma jovem imigrante de Cabo Verde, cantou uma morna de amor perdido e as lágrimas coletivas teceram uma rede de solidariedade. Vocês nos mostram que o amor vence traições, disse ela. Sofia e Ana, de mãos dadas, souberam que sua história não era só delas, era farol para outras navegadoras de solidão. O desfecho aproximava-se com a suavidade de um fado resolvido. No verão, com festas de São João enchendo as ruas de martelinhos de plástico fogueiras, elas celebraram um ano de encontro. Dona Rosa, agora cúmplice, preparou uma ceia com bacalhau dourado e alface, brindando, pelo amor que cura.
João, com netos imaginários em mente, piscou: cuida dela, turista. Ana e Sofia dançaram na varanda, o Tejo como plateia, corações plenos. Não foi final feliz sem cicatrizes, a vida, como Portugal, é melancólica. Mas era humanitário, elas aprenderam que solidão não é abismo, mas convite à conexão, traições, lições de força, amor, uma navegação contínua. Alfama, com suas ruas eternas, sussurrava aprovação através do vento. Anos depois, Ana e Sofia, grisalhas mas entrelaçadas, guiavam novas turistas perdidas, contando sua saga como fado vivo. Nós nos encontramos no labirinto, diziam. E ali encontramos nós mesmas.